Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Mãe Podcast. Antes de a gente começar, já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente está no YouTube, no Spotify, tem a nossa página no Instagram também, que olha, tem conteúdos maravilhosos de dicas incríveis por lá, tá? Então, se ainda não segue, vai lá, Mãe Podcast. E o tema de hoje... Deixa eu respirar fundo aqui, gente. Você tá ansiosa por esse tema, Nossa, né? eu tava aqui, ó, super animada pra gente falar sobre. Porque eu tô enfrentando, vocês me entendem? Vamos falar, gente, sobre a birra na infância. Como lidar, como impor limites, né? A gente precisa entender o que tá acontecendo ali com aqueles seres humaninhos. E pra isso, nós trouxemos aqui duas profissionais maravilhosas, né? Que trabalham com esse tipo de segmento, né? De pacientes. Estão diariamente lidando, né? Com várias situações. Temos a Aila, que é psicóloga infantil. E temos também a Ana, minha xará, que é psicopedagoga. Meninas, podem se apresentar, sejam muito bem-vindas. Olá, eu sou a Aila, psicóloga infantil. E eu sou a Ana, psicopedagoga. Meninas, vamos começar pela Aila. Conta um pouco pra gente, né, como que é o seu trabalho como psicóloga desses pequenos e como que você recebe esse tipo de demanda nos seus consultórios, né? O que as mães costumam falar pra você? Então, é um tema muito presente, muito recorrente dentro do consultório. Porque, assim, as mães vêm naquele desespero, né? Ai, o que eu faço? O que tá acontecendo? Que meu filho não me obedece? Que essa criança chora muito? E, assim, no primeiro momento, é um momento de orientação aos pais. Vamos lá, por que isso acontece? O que é a birra? O que está acontecendo com essa criança? Porque muitos pais chegam a dizer assim, ele me desafia o tempo todo. Tem crianças que chegam lá com 2 anos, gente, será que ele tem TOD? TOD é o transtorno opositor desafiador. Então, assim, não, ela está passando pela uma fase do desenvolvimento humano, né? A birra, ela faz parte do desenvolvimento humano. Toda criança, todo ser humano, ela vai passar por isso porque o cérebro, ele ainda está em formação. A parte do cérebro que comanda as emoções é o córtex pré-frontal. Então, ele está em desenvolvimento. Então, assim, toda criança vai fazer birra. Ah, a filha da médica fulana não faz. A influenciadora tal diz que os filhos dela não fazem. Mentira. Ou, se não faz, vamos investigar o desenvolvimento dessa criança. Porque isso é normal e natural de todo ser humano. É uma coisa esperada? Sim. Sim, sempre. Uhum. Se o seu filho não faz birra, e vamos investigar o desenvolvimento dele? Tem alguma coisa errada no desenvolvimento. Porque é normal. É o esperado de todo ser humano que ele faça birra. E tem as fases, né? Desculpa. A gente tá aqui, a gente quer saber mais. Somos da mesma fase. Então, tem, né, o córtex pré-frontal, né, o responsável pelo regulador das emoções, ele começa a amadurecer por volta dos 4 anos, lá perto dos 4 anos, que é onde essa criança tem um entendimento melhor de mundo. É a fase que começa os porquês, né? Então, assim, essas birras, elas vão ficando mais silenciosas, podemos dizer assim. Então, assim, a criança que antes se jogava no chão, que batia o pé, ela vai começar a entender que ela vai passar vergonha se ela fizer isso. Uhum. Então, eles começam a amadurecer e tendo esse entendimento de mundo, né? Antes, ele se joga no chão porque ele não sabe regular. E, assim, o que eu falo para os pais que é o nosso maior desafio? Nós adultos, nós pais, nós somos esse córtex pré-frontal da criança. A gente tem que sempre estar ali, né? Guiando. Plenos, pra gente comandar e a gente regular. Ele não vai saber fazer uma respiração da calma. Ele não vai saber que agora ele precisa beber uma água. Você que vai dizer, e aí, fulaninho, agora vamos calmar, né? Vamos fazer tal coisa. Então, assim, quando... E não vou dizer pra você que a birra, ela acaba. Não. Até a gente morrer. Nós fazemos birra. A gente bate a porta do carro, a gente bate a gaveta, a gente manda o outro catar coquinho. Isso é birra, né? Você, eu queria aquele sapato lá maravilhoso. Você chega na loja, a vendedora fala, não
tem seu número. Você respira fundo, você sai dali quicando, mas você não se joga no chão. Porque você aprendeu que socialmente não é um comportamento adequado. Só que a criança, ela não tá nem aí, ele não tem essa noção. E nós somos os mediadores. Você tá percebendo que não tá legal? Olha só, então assim, à medida que ele for crescendo, ele vai tendo essa noção de mundo, né? Uhum. E é normal a birra começar ali por volta dos 11 meses, um ano, ou tá muito cedo? Sim, normal, super normal. A gente nasce chorando, né? É. Então, se a gente pudesse, a gente se jogava no chão até hoje, né? exatamente. Então, assim, é alguém que fecha a gente no trânsito, a gente tem vontade, né, de falar, de esbravejar. Só que a gente, hoje, nós adultos, a gente sabe controlar essas emoções. E a criança, ela não sabe. E como que a gente ajuda essa criança a ir se autorregulando? Então, primeira coisa é acolher, né? Não se apaga fogo com gasolina, né? Então, assim, nós somos, né? Nós temos que manter o nosso equilíbrio. Você vai respirar fundo. Se você não estiver dando conta, sai de cena, pede ajuda, bebe uma água, porque se você ficar... Quando a gente está muito estressado, a gente não consegue dar conta, né? Então, assim, a primeira coisa você vai acolher, né? Eu sei que você tá chateada, eu sei que você tá muito brava com isso, mas agora não é a hora, né? E nomear essa emoção. Você tá brava, você tá com raiva, você tá muito triste, mas agora não é o momento. E assim, não adianta a gente falar muito na hora da birra. Pensa na gente com raiva. Quando a gente tá com raiva, se alguém ficar falando na nossa cabeça, ficar falando muito, a gente fica com mais raiva ainda. Sim. Então, assim, vamos usar poucas palavras, né? Na hora da birra, vamos falar menos e deixar para explicar depois, né? Depois que essa tempestade passar, a gente vai explicar. Olha, eu não te dei tal coisa porque agora não era a hora. Eu sei o melhor para você. Sempre explicar o motivo. Não chegar gritando, você tem que parar, você tem... Sei que, né, na hora ali do vucu-vucu a gente fica assim, mas a gente não educa e não ensina assim. Né? A gente tem que se manter mais pleno. E Ana, assim, você enquanto psicopedagoga, como que a gente acolhe sem reforçar esse comportamento? Né? Então, a criança fez uma birra, eu vou lá e acolho. Eu acredito que muitas mães tenham esse medo de, eu acolhi, então ele tá entendendo que pode. Então, como que as famílias, elas entendem o que é ser permissiva e o que é, de fato, educar no time certo? Como a Aila falou, a Aila, né? O que acontece? A gente vai acolher, para ela, é como assim, a gente tem que dar o exemplo. A criança, até a adolescência, aprende por imitação, por exemplo. Então, se ela tem uma atitude que ali ela está no instinto. O cérebro, como ela explicou, o córtex pré-frontal, ele só vai terminar o amadurecimento na idade adulta, 24, 25 anos. Então, até lá, é por isso que muitos adolescentes fazem birra ainda. Mesmo que tenha começado o amadurecimento aos 4 anos, ele ainda está com dificuldade. Então, não é só para o bebê e só para a criança. Você tem que acolher para ele entender que está tudo bem, ele demonstrar aquilo, que é o único jeito que ele sabe de demonstrar o sentimento. O sistema límbico dele está dominando. O córtex pré-frontal está na autoescola, quem está dirigindo é o límbico. Exatamente. Ou, como diziam antigamente, né, o cérebro reptiliano, que é o da sobrevivência. Eu preciso brincar porque é uma sobrevivência. Eu preciso daquele brinquedo que eu preciso daquilo, senão eu vou morrer. Na cabeça da criança é isso que ela está vivendo. É tudo Então, emocional, né? É tudo emocional. O sistema límbico, ele toca a orquestra ali sozinho praticamente. Então você acolhe para mostrar para ela que tá tudo bem, ela tem que demonstrar aquilo. Mas vamos lá, acalmou? Como a Aila falou. Agora vamos nomear. Isso aí. Ali não é o momento. Você vê a mamãe, aí dá o exemplo do sapato. A mamãe queria que aquele sapato não tinha um número. A mamãe se jogou no chão. Você se exemplifica para a criança, porque ela usa você de modelo o tempo todo. É a aprendizagem ali pela experiência. E é interessante fazer isso mesmo quando eles são muito pequenininhos, Sim, tipo sim. 1 ano, que não Sim, entende sim, ainda sim. o vocabulário. Vou contar uma história. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, né? A idade da Ana, perto do netinho também, né? Quantas Anas já, gente? Ana, minha Ana. Ana, muita Ana, né? Que nome lindo. E eu tenho uma de 16. Eu falo que eu estudei para educar os meus filhos. Por quê? Eu terminei a fonoaudiologia, que é a minha primeira formação,
E a Júlia nasceu logo em seguida. No ano seguinte, a Júlia nasceu. Quando a Júlia estava ali com 2 para 3 anos, eu fiz a psicopedagogia. E aí fui ajudando a Júlia nessa parte da aprendizagem. Fiz a neuroaprendizagem na pandemia e agora veio o Tony, né, o Anthony. A Júlia, quando tinha 2 anos, um dia ela, sozinha com ela em casa, ela começou a chorar, gritar atrás de mim. Aí eu parei, respirei e comecei a chorar e gritar atrás dela. Sério. Aí ela parou, olhou assim. Ela nunca mais fez isso. Juro pra vocês, ela nunca mais fez isso. Eu falo, gente, eu vou ensinar isso no consultório? Não. Né? Mas como mãe, gente, foi legal, foi libertador. Foi um exemplo. Ela não gostou, aquilo incomodou ela, eu literalmente. Ela percebeu o quanto é chato. O quanto era chato. Exatamente. E é interessante você dar esse exemplo, porque a gente se culpa muito, né? Meu Deus, eu não tô conseguindo educar, onde foi que eu errei? Por que esse menino tá assim? Gente, será que ele vai fazer assim pra sempre? A gente tava comentando, né, no outro episódio. E entrando, aprofundando um pouco nessa questão, a gente ouve muito sobre a adolescência na infância, os dois aninhos. Isso existe de fato, cientificamente? Como que é isso? E aí? Então, Pai, Lana. olha, se tem adolescência dos 2 anos, o meu filho antecipou. Ele é precoce que tá bem adolescente. Eu acho que o meu também. Eu Tá tô bem perguntando porque, birrento. estudo de casa. O meu tem 4 e está na adolescência. Então, assim, Bebelescente. Eu falo que meu filho é um bebelescente. é difícil a gente Definir uma idade. definir idade, Porque, assim, é como a criança, ela tá em pleno desenvolvimento em todas as áreas, né? Então, é muito difícil porque as áreas, elas estão ali Se entrelaçam, né, o tempo todo. o tempo todo. E é muito engraçado, assim, até nesse momento caótico, que é o momento da birra, a gente vê a evolução deles, né? Um exemplo, meu filho estava numa fase que ele se jogava muito pra trás. Estava ficando desesperado com medo dele se machucar, né? Porque quando eu ia ver, eu não conseguia segurar, batia com a cabeça no chão, só via o coco. Até que falava, meu Deus, o que eu faço com esse menino? Agora ele parou de se jogar pra trás. Amém. Evoluímos. Evolução. Eu acho que ele já entendeu que machuca, de tanto eu repetir que Isso aí, machuca. isso Porque aí. também o processo da educação vai da repetição, né? Exatamente. Muito, Exatamente. É por isso que a gente tem que ter muita paciência, né? Isso. Fazer terapia. E o tempo todo assim. E aí, qual foi o nosso combinado mesmo? Por que a gente não vai fazer isso agora? E deixar que a criança fale, pra ver se ela está entendendo. Porque a gente, é muito normal a gente dar a resposta pronta pra criança, né? Então, pra gente ver se ele está entendendo, se ele está processando aquilo que a gente está falando. E aí, qual foi mesmo o nosso combinado? O seu ainda não tá, né, nessa fase de falar tanto, mas você vai reforçando isso com ele. Pensa aí, vamos lembrar, qual foi o nosso combinado? Sim. Não A história do combinado não sai caro, né? Sim. A gente pode combinar muito com a criança. A gente É não falar o não puro, o não sozinho. Sempre quando for dar uma ordem, explica o porquê. Sim, exatamente. Tá proibindo, e eu faço isso com a mais velha desde sempre. E abaixo, é uma coisa muito importante, agora é dica de, assim, fonoaudiologia até pra fala. Sim. Abaixa na altura da criança, de modo que a boquinha, a sua boca, fique na altura dos olhos dela. Vai ajudar na fala, na linguagem, você vai mostrar segurança naquela explicação pra criança. Legal. Você se bota na altura dela, você não tá num nível superior. De autoridade, né? Tô mandando, porque tô mandando e acabou. Você agora não vai brincar com esse brinquedo porque você se comportou de uma forma que não era legal. Mamãe vai guardar, depois a gente conversa e o brinquedo retorna. Combinado? Ele não vai falar um combinado agora, mas por repetição, ele vai sempre entender que você não proíbe porque você é o ser superior da casa e ele tem que te obedecer. Isso, assim, eu tô ouvindo vocês, pra mim isso faz muito sentido, mas eu também conheço muitas amigas e mães que são zero paciência. Sim. E assim, e zero mesmo. E aí eu, como sou a amiga psicóloga, né, quando eu ouço os discursos do que é o ideal mesmo, que é isso, é o ideal. Dentro da realidade dessas mães que aprenderam, batendo, senta o chinelo, cala a boca, porca, isso aqui. Então, assim, como que trazer esse ideal para uma dinâmica de uma família que tá totalmente distante disso? Então, algo que eu converso com essas minhas amigas cara, olha o que funciona. Exatamente. Você gritar mais alto não funciona, não tá funcionando, você tá aí há 8 anos tentando fazer isso. Então, de alguma forma, ensina teu filho a respirar junto com você, de alguma forma, ajuda ele a se autorregular e aí sim dá os limites, né? Precisa desse contorno, de fato, precisa desses limites. E eu não sou uma pessoa explosiva, mas também não sou uma pessoa super
Aninha, olha pra mamãezinha. Então, lá em casa é engraçado, assim, porque ela entende. Então, eu não sou de ficar gritando, mas eu sou firme. Uhum. E aí, quando a gente tá brincando no parquinho, e aí ela vai pegar o brinquedo de alguma criança. Eu já vi pessoas rindo ouvindo isso, né? Pela forma de falar. Eu abaixo na altura dela, amiga, Aí eu já vi. não, a gente não faz isso. Que feiura! Eu posso fazer isso com o meu dedinho do não, ela. Aí ela vai lá e dá pra criança. Uhum. É o meu jeito de fazer isso. Então, assim, acho que pras famílias, né? Se você é uma mãe mais estressada, mais explosiva, existe o seu jeito de trazer o tipo de educação mesmo que vai funcionar. Sim. Porque se a gente vai dessa forma repressora, como a Não gente adianta. aprendeu na educação tradicional, cara, são os adultos que estão fazendo terapia Sim. cheio de traumas depois. Então, não é aquele E discurso... que falam que na época deles, Não eles morreram, apanharam e não mas morreram. isso não aí. morreram. Não morreu, mas não tá aí morreu. cheia de coisa, Cheio tá de aí... complexo, né? Entende? Então, é realmente trazer esse conhecimento para o seu jeito de fazer isso. Sim. Eu nem sei se é essa mãe do... Ana é muito mais calma que eu. Eu vejo Ana com o Tony. é o que ela vê. Eu vejo Ana lá com o Tony. Tony, dá o brinquedo pra Ana. E eu já tô, amiga, melhor, fiz diferente. Gente, casa de Ferreira espiritual, né? Você consegue fazer um teatro Nossa, eu passei na por brinquedoteca. Eu passei por uma situação ontem muito difícil, assim, como mãe, né? Eu tava com meu filho brincando na quadra perto da escola, depois que eu fui buscar ele. E aí chegou um coleguinha também, que é pouquinho só, tipo, é uma turminha mais velha que a dele. E aí, o menininho mais velho, o que eu tinha percebido do meu filho? Que ele acha o máximo criancinhas maiores. Ele morre de rir. Se a criancinha maior gritar, ele grita. Se a criancinha maior correr, ele corre atrás. Ele ama as criancinhas maiores. E ele tá lá, né, todo ingênuo, coitado. O menininho veio e empurrou ele do nada. Do absoluto nada. Aí, beleza, essa foi a primeira vez. E aí, eu respirei fundo, porque eu já sei que ele fez isso com outras crianças. Eu conheço o filho que eu tenho. Mas quando a gente vê o nosso filho sendo a vítima da situação, o nosso sangue, né? E a mãe do coleguinha morrendo de vergonha, pede desculpa. Aí o menininho veio, pediu desculpa. Uma situação. Daqui a pouco, de novo. O mesmo? O mesmo menininho. Só tava os dois. Deu um tapa nele. Ai, meu. Aí eu fechei a cara. Tipo assim, eu não consegui disfarçar. Primeira vez eu consegui disfarçar. Eu sei que já aconteceu casos do meu filho bater, porque a professora me falou. Eu sei que é a fase. Mas quando a gente vê acontecendo com o nosso filho, o buraco é mais embaixo. Porque, tadinho, eu crente que ele ia se defender. E aí ele só fez o biquinho pra chorar. Eu só queria abraçar ele, proteger ele pra sempre, sabe? Tipo, meu filho, por que você não revidou? Para de ser bobo. Deixa eu te proteger do mundo aqui pra Então, sempre. assim, eu vejo hoje o quanto é desafiador a parte da educação, né? Sim. Porque lá, quando ele nasceu, no puerpério, foi muito difícil pra mim também os cuidados mesmos. De atitudes. Pra mim era difícil dar banho, pra mim era difícil trocar fralda. Pra mim era difícil. Eu achava difícil. Só que agora que a gente já aprendeu, aí eu falo, meu Deus, eu não sabia o que tava me esperando, né? Porque educar é muito mais. Porque, Sim. de verdade, assim, a minha vontade era de mandar ele revidar. Sabe, gente? A minha vontade era de falar, bate nele também. Não apanha quieto. Sabe? E como que é difícil pra gente estar nessa situação, É né? Porque muito eu sei que ele difícil. também já fez e pode fazer, né? Outras vezes. Meu Deus, como que é, gente? Porque eu acredito que vocês, no consultório, vocês orientam muito mais os pais do que a criança em si, né? Sim, muito mais. Exatamente. Eu estava conversando com a Ilha antes de entrarmos no ar, que eu, hoje em dia, eu não me vejo no consultório, a não ser que seja o meu próprio espaço. Exatamente por isso. Porque livro é norte. O que a gente aprende é norte. Na hora H, é o que ela fala. A gente vê nossas amigas fazendo aquilo que no consultório a gente está lá educando, que não é o certo. A gente se vê em casa, a Lari vê eu calmíssima. Mas quantas vezes eu já descompensei em casa com o Tony no colo. Uhum. E aí o Tony descompensava junto. Sim. E aí a gente desculpa mais, porque, poxa, mas eu sou formada nisso. Uhum. Meu filho não pode ter atraso de fala. Meu filho não pode ter uma mãe descompensada. A gente se cobra o tempo todo. Sim. Então, assim, são realidades diferentes. O que a gente entende, o que a gente estudou como psicóloga, como psicopedagoga, como fonoaudióloga, e a realidade como ela é. Sim. Ah, é legal mandar revidar? Não, não é legal. Mas quando a Júlia era pequena, eu falava... A Júlia sempre foi pacífica, minha filha é pacífica. Mas é pacífica que até hoje eu discuto com ela em casa. Eu falo, olha, você evita o confronto, evitar o confronto não é brigar.
Mas é você saber se impor e impor os teus limites. Você lá fora vai aprender que você vai precisar se impor. Ou senão você vai estar sempre em segundo plano. Até hoje eu tenho esses entraves com a Júlia com 16 anos. Mas quando ela era pequenininha, primeiro tapa nunca é teu. Segundo e o terceiro, tu fala com a professora. Se a professora não viu, tu não é obrigada a apanhar. Eu falava pra ela. Primeiro, nunca tem que ser teu. Até hoje, ela... Mas a menina menor do que você te bateu, Júlia, como assim? Mas se eu bater nela, ela vai chorar. Porque a gente ensina o certo. Sim. Mas o nosso instinto materno, a gente, na hora É que de proteção, né? Leão. Sim. Aham. Até hoje, a Júlia é assim. Pode ser a pessoa mais novinha. Ela é pacífica. Vocês estão falando, eu tô lembrando de uma situação. E aí, como isso é importante, assim. Os pais conversarem sobre a educação desse filho. Né? Porque, eu me lembro, isso de revidar. A teoria da minha mãe era, nunca revida. Chama a tia. A do meu pai é, se você apanhar e vir pra casa chorando, você vai apanhar em casa. Meu pai fazia isso. E eu ficava perdida. O que eu faço? Meu pai O fazia que é isso. certo? Eu ficava perdida. Por fim, eu apanhava, chorava e contava que eu bati. Porque... Aí minha mãe pegava Fazia os dois, comigo. né? Você fazia um pouquinho de cada. Então, assim, como que Agradava é todo isso? mundo. Como é que é o papel de vocês? Como orientar essas famílias? Que os pais vêm de escolas da vida diferente, né? Sim. E aí, educando, é tão filho do pai quanto filho da mãe. Como que faz isso? Então, quer falar, Ana? Pode começar, eu. Difícil falar sobre isso. Hoje, no consultório, eu digo que o meu maior desafio são os pais. Eu tenho muitos amigos da profissão que eles falam, parei de atender criança por conta dos pais. Porque, assim, você tá ali orientando, e nada daquilo funciona, eles não põem em prática. E, assim, a gente tem um desafio também, eu percebo muito isso na prática, é que eles querem que a gente faça milagre, né? Leva a criança uma vez por semana, 50 minutinhos ali com você, mas a psicóloga não tá dando resultado, a psicóloga não tá fazendo efeito, sendo que o papel de educar é dos pais. Quero que vocês consertem, né? A gente só orienta. E, assim, muitos pais também não entendem que tem coisas que são do desenvolvimento infantil, que são super normais, que toda criança vai passar, que vai acontecer. Então, assim, a orientação de pais, hoje, eu nem faço mais, né? Eu encaminho esses pais para um orientador mesmo especializado e eu faço as orientações breves, assim, mais... Os feedbacks, né, da Os criança. feedbacks e orientações mais básicas, porque, assim, é muito desafiador. É muito desafiador. Porque o pai diz pra você que ele tá fazendo tal coisa, chega em casa ele faz uma coisa totalmente diferente. Então, assim, hoje é um dos grandes desafios, né, do consultório, lidar com os pais. Né, Porque se não tiver entrega e responsabilidade Exatamente. do dia a dia, né? O que 50 minutos uma vez por semana vai resolver? Não faz nada, faz nem cosquinha, né? E a escola tá ali questionando tais comportamentos da mãe. Porque a mãe tá falando tal coisa pra criança. Aí, como que a criança não vai ficar traumatizada com isso que a mãe que fala? E aí vem, não, mas a psicóloga vai dar jeito. Não, a psicóloga vai resolver. A escola vai resolver. E não é bem assim. Quem educa é pai e mãe. Né? E esses pais, a gente vem, né, de uma sociedade muito... que foi muito massacrada, assim, emocionalmente, né? A gente tem, lógico que não são todos, mas tem muitos adultos que eles têm um emocional, assim, totalmente desestruturado e se tornaram pais, né? E a gente vem daquela sociedade que não pode chorar, que é errado chorar. Esses dias eu levei meu filho pra tomar vacina. Pô, meu filho tomou 4 vacinas. Aí tinha uma senhorinha com um netinho do lado, falou assim, meu filho chorou na última. Aí ela com o neto, fala pra ele, fulano, que homem não chora. Fala pra ele que homem não chora. Aí meu esposo, marido de psicóloga, né? Você pode chorar sim. Você vai chorar, tá doendo e tá doendo muito. Você tomou 4 vacinas, tá doendo muito. Você pode chorar sim. Se você quiser, você pode chorar, porque o menino já tá. Porque meu filho é todo reprimido, né? Ele é todo vergonhosinho. Ele já se encolhendo. E eu, não, filho, dói muito. Você pode chorar, tá tudo bem. A gente vai sair daqui, a gente vai comprar um picolé, que não sei o quê. E você já vai levando pra esse lado, né? Então, assim, é muito difícil. E outra coisa, né, quando a gente fala de birra, as pessoas falam que é como se birra fosse sinônimo de criança malcriada, de pais que não sabem educar.
Não é isso. Falta não é de limite. falta né? de limite. Não é porque ele quer conseguir algo. Ele tá ali no meio de uma tempestade que ele só não sabe se organizar. Né? Então, assim, os pais, por sua vez, também vêm de um dia muito cansado, né, de serviço. Aí chega à noite essa criança naquela sobrecarga de estímulo, aquela sobrecarga emocional. E quer a atenção dos pais. E quer a atenção dos pais, né? Porque a criança, ou ela tá com fome, ou ela tá com sono, ou ela quer atenção, né? Ou ela tá com energia acumulada. Isso aí. Exato. Aí, não, porque criança não pode. Então, assim, é muito complicado, né? Lá é no muito difícil. consultório, até você também, Ana, na sua experiência, assim, tem muitos pais que vêm querendo um diagnóstico. Era Muito, isso que eu ia falar. muito. Deixa eu cuspir água. Tava indo aqui. O tempo todo. Em contrapartida, tem muitos que não aceitam o diagnóstico, né? Que é uma realidade muito gritante. A gente é uma luta diária, né? É tirar diagnóstico e dar diagnóstico, né? Porque os pais, eles... Tem muitos que, além de não aceitar, acham que não, que vai passar, é normal, vai passar. E tem aqueles que, de fato, tem e os pais não aceitam. Então, assim, é outro questionamento, né? Muito difícil. Exemplos, Ana. Conta um case Não, aí. eu tô aqui, ela tá falando, eu tô, meu Deus, agora eu lembrei mais ainda porque que eu me afastei do consultório. Pior ainda quando dentro da mesma casa, a mãe tá buscando diagnóstico e Exatamente. o pai tá invalidando. E aí fica dentro da mesma casa uma guerra de trincheiras. Sim. É incrível. As mães estão lá preocupadas com o desenvolvimento, chega o pai, que ou está embarcado, ou chega muito tarde à noite, bota tudo por terra o que a mãe fez na terapia, o que ela aprendeu, o que ela empregou. Ou é a mãe e o pai juntos querendo um certificado que comprove o insucesso do filho, porque eles não aceitam. Sim. Na comparação, Sim. sempre eterna comparação, que no marco do desenvolvimento tal, o filho deles não conseguiu aquele que o outro. Ah, então tem TEA, tem TDAH, tem Isso aí. TOD. Eu costumo falar que vocês querem uma muleta, né? Pra criança. É igual que velhinho que precisa se apoiar, a criança precisa de um diagnóstico para justificar o que tá justificar o acontecendo. insucesso, Isso aí. sim. E outra coisa também, quando você fala de pai e mãe, me fez lembrar uma coisa. Que o que acontece também com muitas famílias? Um fala A, o outro fala B. Né? Não tem um acordo, não tem uma coisa em comum, né? Ah, eu disse que agora não é hora do sorvete. O que tem ele tomar sorvete agora? Então, assim, você tira a autoridade do outro. E o que a gente tem que tomar muito cuidado, nós quanto mães, né? De não invalidar o outro também na frente da criança, não tirar a autoridade, né? Enquanto o pai tá falando, enquanto a mãe tá falando, vamos ficar quietinho, vamos esperar o outro falar. Longe da criança, a gente fala, pô, tá errado, você tá tirando a minha autoridade, eu falei que não era a hora agora. Mas não, tem pais que discutem na frente da criança, aí a criança fica assim, em quem eu obedeço? Quem tá certo? Quem tá errado? Então, assim, os pais, eles estão perdidos também, né? Eles estão desorientados. E muitos não entendem, não sabem o time de procurar ajuda, né? Será que eu tô precisando de ajuda? Será que tá certo? Eu encaminho muitos pais para terapia. Tem muitos sinais mesmo. dessa ajuda? Tem sinais que eles podem perceber? Olha, ouvindo aqui, acho que... Sim. Depois do comercial. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores: Lait com Crème Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facili Toy, Óticas, Jucai, Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isaac Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Unger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias. Tudo
tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lé Concré, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lé Concré, vestindo memórias desde os primeiros passos. E já estamos de volta, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o nosso estúdio maravilhoso, confortável, lindo, limpo, somos muito bem amparadas e tratadas aqui. E já fica a dica para você que nos assiste, quer tirar o seu projeto do papel, quer disseminar suas ideias, talvez um hobby, um assunto que você domina, pode ser sobre qualquer assunto, né, Lari? Ah, eu quero falar sobre futebol, quero falar sobre empreendedorismo, quero falar sobre psicologia, por que não? Aproveita aqui o estúdio JA Podcast, vocês têm nosso cupom de desconto, tá? Aproveitem. Então agora vamos voltar ao nosso assunto, né? Ana perguntou se existem sinais de alerta para os pais de, olha, acho que a gente precisa de ajuda aqui, alguma coisa tá descompensada. Sim, vamos dizer que existem os limites, né? A criança, ela vai fazer birra todos os dias, beleza, todo dia ela pode fazer birra, mas ela tá fazendo birra 5 vezes ao dia, em todos os lugares, né? É em casa, é na escola, e acho que tá ficando demais, tá em excesso. Então vamos procurar ajuda. E o indicado é que procure um psicólogo infantil. O psicólogo infantil vai dizer assim, ó, é para os pais. Não, quem está precisando de ajuda são vocês. Vamos para um psicólogo de adulto? Ou seja, para uma orientação de pais? Ou essa criança precisa ficar em terapia, né? Pra gente observar se tem alguma coisa fora do lugar, se realmente tem algum transtorno, se não tem. Como tá a audição dessa criança? Aí a nossa amiga Fona aqui, né? A gente recebe muitas crianças, né, no consultório, que muitas vezes... mas ele não me ouve, ele não me entende, e a gente nunca fez uma audiometria, a gente nunca fez um exame auditivo, um processamento auditivo mais velho, né? Mas essa criança, aí eu falo assim pros pais, como foi o teste da orelhinha dessa criança? Aí tem pais que, passou, não lembro, ele fez, aí fica assim, ele fez, então vamos investigar, né? Porque realmente a birra, ela é comportamental, né? A gente sempre vai pro lado comportamental. Sim. E que é do desenvolvimento, né? Isso é fato. Mas os excessos. E quando esses pais, eles não conseguem manter o controle. Porque, assim, a gente educa na calma, né? A gente estava falando sobre isso antes, que autoritarismo, ser agressivo demais, não educa. Então, assim, se na hora da birra você gritar, você esbravejar, a criança, ela não tá nem aí. Mas se você usa um tom de voz diferente, se você fala de um jeitinho mais calmo, ela já começa a prestar atenção em você, né? Então, assim, os pais, eles têm que ser seu próprio termômetro, né? Eu não tô conseguindo, tá me estressando demais. E aconteceu isso comigo semana passada, né? Segunda-feira eu tava, assim, nem suportando ouvir a voz do meu filho. Tudo que ele falava, assim, eu tava assim, meu Deus. Eu fui para debaixo do chuveiro, fiquei muito tempo embaixo do chuveiro, tomando aquele banho, porque eu falei assim, se eu for pra sala, eu vou perder a paciência total com ele, porque ele tá me estressando. E assim, não é que a criança acorda assim, hoje eu vou desafiar minha mãe. Não, eu achava que era. Vou quebrar ali de propósito, só pra ela brigar comigo. Eu falo pro meu filho, olha, hoje você tá demais, hein? Hoje você tirou o dia, hein? Acordou virado. Eu falo, a lua já virou. Pode ver que a lua virou, porque tá demais. Mas não é mesmo. Às vezes é do estresse. Ó, a gente, né? A gente passou por um dia muito estressante. Você chega em casa e fala com seu marido, vamos tomar uma taça de vinho? Eu e você? Só nós dois? Cara, o dia hoje foi tão pesado. A criança não. Ela vai te pedir a banana cortada em cruz no prato azul. Aí você entrega, eu queria no prato vermelho, eu não queria no prato azul. Nem ela sabe o que ela quer. É aquela hora, eu falo assim pro meu filho, você quer tudo, você não quer nada. É aquela hora, assim. Nada agrada. É a sobrecarga.
Tem dia que a gente liga para uma amiga, vamos tomar um café na padaria? A gente sabe verbalizar, externar isso. A criança não. A gente entende o momento que a gente precisa de um conforto, né? Isso, de uma pausa, de um banho. Só que a criança, ela não sabe dizer pra gente que ela tá estafada. Às vezes, ela ficou no integral na escola. Às vezes, teve educação física, teve aula de música, ela plantou uma plantinha lá na hortinha. Ela tá muito cansada. Aí chega em casa, ela tá com uma sobrecarga, né, de cansaço, igual a gente acontece isso com a gente também, e com a criança não é diferente, é porque ela é criança que ela não vai se cansar, ela se cansa muito, só que ela não sabe dizer assim, mãe, agora eu quero um banho, eu quero dormir. Não, antes dela dormir, meu amor, ela te humilha. Então, assim, é muito desafiador. E o que, assim, eu vejo lá em casa, né, porque o meu tem 4 anos e ele já tá... Agora ele tá debatendo comigo, né? Ele tem argumentos. Ah, mas eu gosto, mas eu não quero. Então, assim, já vem nessas frases, assim, né? Então, assim, Valentim, vamos tomar um banho? Não vou. Agora eu não vou, agora eu não vou. Aí você tem que ser muito criativa. Cara, mãe, você tem que ser muito criativa e criança é lúdica, né? Então, você vira palhaça. Você vira Xuxa e você tem que ser muito lúdica. Aí eu olho ali, o Chase tá ali, o Marshall. Aí eu vou... Meu Deus... Eu acho que o Chase tá muito sujo. Será que ele quer tomar banho com o Marshall? Ih, mas eu acho que não tem um sabonete que ele gosta no banheiro. É o quê, mamãe? Quem vai tomar banho? Não, porque eles querem tomar banho com você. Você podia dar banho neles, né? Vamos lá, vamos dar banho neles. Pronto, ele foi tomar o banho dele. Então, assim, quando a gente tá falando em questão de negociar, né? Que os pais vão achar que, não, eu tô sendo permissivo demais. Não é isso. Não é você dar o que ele quer, porque ele não queria tomar o banho. Ele foi tomar o banho, mas de uma forma negociada, né? Ele não deixou eu tomar o banho. Porque, assim, tem coisas que, vamos ser sinceras, que vai passar. Vai ter dia que vai dormir com o pé preto, vai ter dia que vai dormir sem escovar o dente. Escolher as batalhas, né? Sim, tem dia que você não tá afim. Ai, mamãe, eu já não quero tomar banho pra dormir. Tá tudo bem, você pode, né? Você vai, mas tem dia que você ainda... tenta ali. Então, assim, a gente tem que ser muito criativo. Quando se trata de criança, não, você é adulto, você vai lá, você toma um banho, você vai dormir e acabou seu estresse. Criança não, ela vai ficar ali, ela vai ficar debatendo. O de vocês ainda não chegaram dessa fase, né, de debater, mas eles debatem muito e eles questionam muito. Então, assim, sejam muito lúdicas. Usa falas diferentes. Eu vi esses dias um reels de uma influenciadora, ela falou assim, minha filha fez uma maquiagem de um tigre com arco-íris. E ela não queria tirar a maquiagem para dormir, porque ela queria mostrar à professora. Só que isso era numa quarta, quinta era feriado, sexta era... Não, um dia era recesso, outro dia era feriado, só ia ter aula na segunda-feira. Ela, e agora? E ela tinha um porquê. Ela tava falando com a mãe, eu não quero porque eu quero mostrar para meus professores. Eu quero mostrar pra tia tal e pra tia tal. E a mãe, cara, mas essa menina não pode dormir com essa cara toda pintada e o que eu faço? A mãe também estava maquiada. A mãe falou assim, vamos fazer um desafio? Já sei, vamos ver quem deixa o algodão mais colorido. Molhou o algodão com água micelar. Quem ganhou a competição? A menina, lógico, ela tava com arco-íris na cara. E aí, ela falou, acalmou, né? Que quando a criança tá pra dormir agitada também não é bom. Acalmou, foi todo mundo dormir feliz e tranquilo. Ah, tinha que tomar banho, tinha que jantar. Ela falou, deixei, pelo menos tirou a maquiagem do rosto. Sim. Se você não pode, quando seu inimigo... Ali Isso você, sabe? aí, Eu isso postei aí. sobre isso semana passada, porque foi realmente, assim, uma situação bem intensa. Meu filho chegou na fase de cismar com a escada, né? 1 ano e meio, acho que toda criança. E aí, eu ainda não tinha colocado tela, tava esperando a empresa, já tinha feito orçamento, ele tava esperando a empresa instalar a tela de segurança. Só que ele tava, assim, realmente... um hiperfoco na escada, sabe? Não tinha o que eu fizesse, porque ele furava pela lateral. Mesmo com o portãozinho trancado, ele entrava pela lateral. E aí, ele também tá na fase que ele não quer mais ficar na cadeirinha alimentação. E aí, juntou tudo isso na hora de dar o almoço. E aí, eu tinha que dar o almoço pra dar banho, pra se arrumar pra ir pra escola. E aí, é tudo correndo, né? Porque aí, a escola, aí eu tenho um outro compromisso de trabalho logo em seguida. E parece que é igual uma panela quando a gente começa a ferver a água. Aí, começa as borbulhinhas pequenas, só vai aumentando. Aí, você olha pra hora. Meu Deus, essa criança... Meu Deus, eu tenho que me arrumar. Meu Deus.
Aí eu falei, olha, eu não posso me estressar hoje, não é justo, não quero, não tô a fim de me estressar hoje. Aí ele foi pra escada, aí ele largou a comida, cuspiu, jogou, tipo assim, fez uma birra ali pra almoçar. Só que ele come bem, ele não é de negar comida. Ele realmente estava estressado. Tirei ele da cadeira, porque ele estava se jogando pra pular da cadeira. E foi pra escada. Aí peguei com minha mãe, né? A mãe humilhada. Eu falei, quer saber? Eu vou me unir ao meu inimigo. Ele tava lá no meio da escada, sem tela. Sentei do lado dele, fiquei conversando com ele, terminei de dar o almoço pra ele na escada. Sim. Porque foi o jeito que eu consegui pra ele terminar de almoçar. Eu sei que ele ia almoçar. Não era uma coisa que ele não tava com fome, ele só tava estressado por algum motivo, ele queria ficar na escada e eu falei, vamos me unir à escada. Exatamente. Tem um exemplo que eu gosto muito. Era uma criança que queria comer arroz com peixe. Aí, nisso, a mãe pediu um iFood, né? A comida vem misturada, né? Vem balançada. Eu não quero porque o arroz encostou no peixe, o arroz tá sujo de peixe, nananã, aquela birra toda. Aí a mãe criativa. Já sei, que tal se a gente fizer um piquenique lá fora? Botou um lençol, uma toalha lá fora, vamos fazer um piquenique. A criança come tudo, gente. Sim. A criança come tudo. Mas assim, nem todo dia nós, mães Vamos ter essa realistas, mães de verdade, vamos ter essa paciência. E são desafios diários, né? Porque Exatamente. agora a escada tá protegida. Aí agora ele cismou o quê? De subir na mesa do jantar. Ele quer subir, ele quer ficar em pé, igual essa Isso mesa aqui, aí. ó. Ele quer ficar em pé na mesa, entendeu? Aí agora é uma outra. Daqui a pouco é o outra sofá. negociação. Aí que fica pulando no sofá. Então, eu acho que realmente, assim, se a gente focar muito, a minha ficha caiu sobre isso também. Se a gente focar muito, nossa, não, daqui a pouco vai passar a fase, daqui a pouco vai passar. Mas, na verdade, é que são fases contínuas. Só vai mudando os acontecimentos. Sim. Então, se a gente também ficar com muita esperança, se agarrar essa esperança que vai passar, a gente vai se frustrar na próxima Sim. fase. Então, agora a minha ficha já caiu, que vai ser uma eterna fase. Só as fases que serão diferentes. E só vão mudando os problemas, né? Porque agora ele está subindo. Aí é igual o meu, que tem 4. Daqui a pouco pula. Isso. Aí começa a pular. O meu agora descobriu tesoura. E corta tudo. Quando eu vou ver, tá tudo cortado. Aí tem que esconder tesoura. Aí daqui a pouco vai vir outra fase. Aí vem a adolescência. E assim, só vai mudando. Os problemas só vão mudando. Mas sempre vai ter. E quanto mãe, né? A gente carrega uma culpa muito grande. Isso é muito ruim. É um sentimento, assim, real, né? De mãe. Que, será que eu tô fazendo certo? Poxa, hoje eu dei o chocolate que ele queria. Não era pra eu ter dado. Caraca, meu filho dormiu sem escovar o dente. Meu Deus, vai dar cárie, que não sei o quê. É todo dia. Todo dia você fica assim, o que eu tô É fazendo? uma coisinha, né? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E a sobrecarga, né? Vai vindo, a sobrecarga vai vindo. E é muito difícil, né? Lidar. Então, assim, quando a gente vê uma mãe... você passou por uma mãe, tá com a criança com birra no shopping... Sorria, somente, não julgue. Porque que aquela criança é mal criada, que aquela criança... Que a mãe não dá limite. Não é isso, gente. Não é. A mãe... É a primeira pessoa que quer dar limite pro filho, é a mãe. É a mãe, é o pai, né? Então, assim, ela só tá passando por uma situação comum que todas nós passamos. Então, assim, só dá um sorrisinho, passa direto, não fica criticando. Tô orando por você. Tamo junto. Um olharzinho assim, ó. Vai ficar tudo bem, vai passar. Vai passar, calma, vai passar. Ontem eu passei por uma situação dessa, né? Passo na calçada e a mãe tentando um menininho assim, bem, bem grandinho, sabe? E já de seus 7, 8 anos, e a mãe tentando, aí eu até achei estranho. Falei, caraca, fazendo birra nessa idade, assim, birra de se jogar no chão, né? Porque nessa idade já não se joga mais no chão. Nessa idade A birra é mais elaborada. bate porta, soca a gaveta, essas coisas, assim, bate a porta da geladeira. Mas eu falei, caraca, será que... Aí você vai, né, pro lado do transtorno. Será que tem algum transtorno, né? Será que tem alguma coisa ali envolvida? E as pessoas olhando assim, aí eu só dei um sorrisinho assim e passei direto. Falei, coitada, vai, deixa ela ali, que a gente sabe lidar também, né? A gente vai aprendendo e a gente vai conhecendo a nossa criança. Tem mãe que fala assim, tem fórmula mágica, como que a gente... É o passo a passo. Não tem muito passo a passo, porque cada criança é única, né? Cada criança vai ter o seu jeitinho ali de negociar, não que a gente tem que barganhar a criança, né? Não concordo com isso. Mas, assim, tem um combinado, né? Eu gosto muito de trabalhar com um quadro de rotinas, previsibilidade. A gente hoje vai na rua, a gente vai no shopping, mas a gente não vai comprar nada. Já deixar explicado antes de sair. Isso aí. E outra coisa, se você sabe que
passar em frente àquele parquinho do shopping vai te causar estresse, você vai passar ali pra quê? Né? Você pode cortar caminho, você pode ir para outro lugar, a não ser que você seja obrigada a passar. Então, assim, hoje a gente não vai, tá? Hoje a gente não pode, hoje eu não tenho dinheiro, hoje não é o dia. Então, assim, por mais que a criança seja pequena, vai na repetição, vai gravar, vai decorar, a gente fica assim, ele não tá entendendo. Que a criança tá entendendo tudinho que a gente fala, eles estão entendendo. E eles vão internalizando aquilo. Então, assim, trabalha com previsibilidade. A previsibilidade, ela evita muita birra. Sim. Isso é fato, né? Uma coisa que eu acho que é importante eu tô ouvindo vocês falando dessa criatividade, né? Do dar banho na marcha. E, cara, uma mãe esgotada, ela não tem isso pra dar. Não. Ela não tem essa criatividade pra dar. E eu né, no meu nicho, eu sou psicóloga, e no meu nicho eu falo muito sobre identidade, criatividade, propósito. E como, pra gente conseguir estar inteira na maternidade, qualquer área da vida, mas na maternidade que exige muito, é realmente você se gastar ali, né? Pra você conseguir fazer isso, você precisa minimamente estar no seu eixo. Sim. Então, eu defendo muito a frase mãe também é gente. Sim. Então, como é importante essa mãe, ela ter o seu momento de autocuidado, como é importante para essa mãe, ela ter o seu potinho cheio também. Sim. Para que na hora em que ela precise, de fato ali, né, recrutar o que existe dentro dela, nessa educação que exige mesmo, ela consiga ter para dar. Senão, essa mãe vai morrendo pelo caminho. Né? Eu conheço pessoas, assim, mulheres, mães incríveis, doces, que conheço de longa data, não são pessoas explosivas, mas que diante de um esgotamento tão grande, trancavam o filho de 2 anos dentro do banheiro escuro, porque só assim ele sentia medo de alguma coisa e respeitava. E aí as crianças cresceram super traumatizadas. Então, assim, de se levar a um nível tão grande, e elas choram até hoje com vergonha disso. De eu cheguei no esgotamento tão grande que eu não sabia o que eu fazia, eu trancava ele no banheiro. E hoje ele morre de medo, de escuro, de ficar longe de mim. Cheio de trauma. Cria um trauma. Então, assim, ela queria fazer isso? Não, se arrepende, sente muita vergonha, jamais faria isso de novo, mas se levou a um nível de esgotamento muito grande. Porque romantizam essa ideia de que, não, mãe sofre mesmo. Não, amamentar sangra mesmo. Não, é difícil, é difícil, mas mãe também é gente. Então, como é importante essa saúde mental da mãe ser colocada em pauta, né? Para que ela consiga minimamente ser ela, né, na hora de dar essa educação. Né? Então, eu desde sempre... Desde que a Ana chegou, desde o puerpério, eu sempre lutei pelo menos pelo meu 1%. Né? No puerpério a gente sabe nem o que é dia, o que é noite. Mas eu lembro que quando eu ia fazer xixi, pelo menos uma água na cara eu passava. Deixava ali um balmezinho, aquele da Nivea, né, do lado, passava aquilo na bochecha que eu... Ainda tô aqui. 1%. Como isso foi simbólico pra mim, pra hoje, conseguir olhar pra minha filha e quando eu tô esgotada, exausta... Consegui enxergar ela. Consegui, diante do caos, assim... Um gole de água. Vamos lá, Ana. Peraí. Entende? Mas, como eu falei, uma mãe esgotada, ela não tem isso pra dar. E aí, tenta calar o filho o tempo todo. Lá atrás, chorou chupeta. Aí, depois, agora, na birra, a gente já tinha feito um acordo. Ó, não vamos no shopping, não vamos gastar nada. Aí a criança começa a fazer birra, a mãe tá tão esgotada. Ai, tá bom. Aí, da próxima vez, ele vai chorar de novo, ele vai se jogar no shopping. É isso que é o reforçamento. É isso, né? é o padrão. Esse Como é o limite. nunca mais leva pro shopping. O limite, ele precisa ser, de fato, firme. Sim. Clareza, firmeza e... realmente as negociações, eu te enxergo. Então tá, ó. Lá em casa é muito engraçado isso, né? Porque meu marido fica às vezes olhando assim. Porque eu converso muito com a Ana. Eu falo muito pra ela, mãe também é gente, né? Então eu comprei até uma esponjinha pra ela, que ela quer comer a minha esponjinha de maquiagem. Aí eu comprei uma pra ela, que a dela tá suja. Eu peguei dica sua. E aí... Foi dica da psicóloga. E aí, quando eu vou me maquiar, ela quer tocar o terror. Eu, olha só, tá na hora... né, da mamãe, lembra? Mãe também é gente. Aí ela fica me olhando, tipo assim... E aí, quando eu acabo, e aí eu vou fazer alguma coisa que ela quer fazer. E aí eu, filha, pode fazer o que você quiser. Vamos pra brinquedoteca, brinca o quanto você quiser. Tô aqui, eu tô no chão com ela, eu tô ali com ela, porque aquele é o momento dela. E aí, quando o pai tá vendo o jogo, ela quer brincar com ele, eu, não, é o momento do papai, lembra? Vamos brincar aqui só com a mamãe. Então, assim, como é importante entender que a família é um ecossistema.
que todo mundo ali, para viver, essa família ter equilíbrio, todo mundo precisa existir. Tem que ter espaço. Né? E se colocar na agenda, né? Você fala muito sobre isso, amiga. A importância da mãe se colocar na agenda. Porque quando a maternidade vem como uma onda, né? Vem como um tsunami, a gente fica ali, né? Se afogando, tentando respirar, buscando ar. Parece que a nossa vida vai ser aquilo ali pra sempre, né? Sim. E, meu Deus, vai ser só isso. Só vou dar mamar e trocar fralda. Mas não, passa, Vai, né? aham. E passa rápido. E passa Passa muito rápido, rápido. as fases vão mudando, vão continuar. Sim. Os desafios vão ser pra sempre, eu Sim. acredito. Eu acho que minha mãe tem desafio comigo até hoje, Sim. mesmo adulta. Filho criado, trabalho dobrado. Já diz o ditado. Sim. E é verdade. E se a gente não se colocar na agenda, se o nosso compromisso com a gente mesmo não for um compromisso, de fato um compromisso, a gente sempre vai deixando pra depois. Então, por exemplo, o meu compromisso é com o meu treino. Se eu não considero o meu treino um compromisso, tudo que vier a aparecer na minha vida pra eu fazer, eu vou deixar o treino de lado. Se eu não tratar o meu treino como compromisso, eu vou faltar sempre pra atender qualquer outra demanda. Porque eu não tô tratando o meu treino como compromisso. Sim. Só que se eu deixar de ir, eu sei o quanto mal eu fico. Porque Exatamente. o quanto aquilo é legal pra mim, quanto eu gosto de estar ali, liberando endorfina, encontrando as minhas amigas, né? Então é um momento fora de casa, socializando com pessoas diferentes. Quanto isso pra mim é importante, é um valor pra mim, né? Então, se colocar na agenda, diante de, nem que seja assim, um café com as amigas a cada 15 dias, sabe? Porque mãe também é gente, mãe precisa socializar. Eu acredito que quando eu faço alguma coisa por mim, só por mim, quando eu volto pro meu filho, eu volto recarregada, eu volto mais paciente, eu volto mais inteira. Você volta a você. Criativa. Exatamente. Exatamente. Pra você, Ana, porque você tem uma filha de 16 e um filho de 1 ano e 3. Como que foi esse espaçamento aí, esse intervalo? Como que é ter que viver tudo isso de novo, né? Ter que estar... Aos 43/44 anos. Foi desse jeito. Foi exatamente por pensar em tudo isso que vocês falaram. Eu tô aqui escutando e pensando, gente, eu acho que hoje eu tô mais na terapia. Não tô aqui para agregar conhecimento, tô mais para reaprender. Porque a gente tenta ter o controle da situação. Não, agora eu vou ser mãe. Agora eu vou pausar minha profissão um pouco para cuidar daquele serzinho. Não, eu já estudei todas as teorias, né? No caso, os psicólogos, psicopedagoga. A gente já acha que está preparada, né? Da Júlia, eu tive a primeira formação, esperei 15 anos. Eu queria esperar menos. A verdade é que eu queria dar uma pausa de 10 anos. Por quê? Exatamente por conta disso tudo que vocês falaram. Eu não queria me perder novamente na maternidade. Eu fui mãe da Júlia aos 28 anos. E eu sabia que eu queria ser mãe naquela idade. Só que hoje eu vejo que eu me anulei muito. Eu acredito que eu tenha tido uma depressão pós-parto silenciosa. Aquela que não faz barulho, que o pessoal pensa em depressão, você está prostrado, dormindo ali. Mas quando eu vejo a mulher que eu apaguei na maternidade da Júlia, e uma amiga minha me sinalizou um dia que ela me viu de uma saia jeans com o cabelo solto, essa é você. Que eu tinha vontade de dar na tua cara, que eu chegava na tua casa, tu tava com um coque, uma saia comprida, vivendo a maternidade daquele jeito. E eu dizia sempre que eu não queria 2 crianças penduradas, uma de cada lado. Ah, não, tenha logo um atrás do outro, que cria junto. É a frase, né? Cria junto. Vão ser amiguinhos. Gente, a criança, né? Tem linhas teóricas que dizem que a criança tem fusão emocional com a mãe até os 2 anos. Então, o que a mãe está sentindo, de certa forma, a criança está sentindo. Ainda mais quando é amamentada. Disso tudo que vocês falaram, mãe também é gente, tem que ter o seu momento, 1%. Tem. Se você não tiver, a criança vai sentir. E como ela não sabe expressar o sentimento, ela vai te dar uma mordida, ou vai dar uma mordida no amiguinho, se você não estiver perto. Eu levei várias mordidas do Tony, porque como ele tem uma rotina toda regradinha, porque eu tô ali para ele full time, eu cuido do Tony o tempo todo, sem babá, sem creche, é eu e o Tony, e mexendo na rotina. Quando meu marido tá no home office, fica com o Tony que eu vou sair. Igual para vir aqui hoje, Tony é teu, segura aí. Mas quando eu saio da rotina dele, do nada eu levo uma mordida aqui. Outro dia ele veio na minha perna, eu tava na pia, na cozinha, mexendo nas coisas do jantar. Levei uma mordida, levei um susto que eu fiz, igual quando um bichinho morde. Tadinho, quase uniu o bichinho longe. E ele chorava. Meu Deus, ele tá querendo me mostrar Que ele que quer ele atenção. tá descompensado. Não, tá fora da rotina dele, tá na hora do banho, tá na hora do alimento. Então não é muito sobre a criança. A mãe e o pai, mas principalmente a mãe, que não adianta, o filho é da mãe. O xingamento que tem aí, seu filho da mãe é o filho da mãe. Na hora H, o filho acaba sendo, ele demanda a mãe. Por um bom tempo, ele vai demandar
muito Sim. mais a mãe. Ele tá ali porque ele precisa mostrar que ele tá precisando. E se a mãe não souber se dar o seu espaço, se dar o seu limite, ela só vai ser a pólvora para ele explodir cada vez mais. Ele não sabe expressar. Você não tá 100% você não tá nem se acolhendo. Você não tá acolhendo a sua dor, você não tá admitindo que o teu limite acabou. Porque a mãe se sente culpada de dizer que não Sim. aguenta ouvir a voz do filho. Uhum. Ah, eu vou... Não, não pode. Como que você vai falar isso da maternidade? É um pecado. Sim. Quanta mulher queria ser mãe e não consegue, você tá dizendo que não consegue? Nossa, os comentários são os piores, né? São, né? E aí a mãe se sente culpada porque ela tá sentindo que ela queria. Quantas vezes de madrugada eu falo, Bê, levanta você, pelo amor de Deus, que eu vou perder a paciência com o Tony. Mas pra falar isso, nossa, você Parece tem que você tá enfiando a faca no Você vê no que não é coração. ressignifica, reajusta e melhora, é reprime. Sim. Então, com a criança é Tempo todo. reprime, com a mãe reprime. Sim. É uma educação realmente repressora, Repressora. que não gera transformação, gera performance. Sim. E a gente também tem que levar em conta as mães que não têm uma rede de apoio, Sim. né? Imagina, né? Hoje a gente fica pensando nisso. E muitas também mães solteiras, né? E aí, o que que ela faz, gente? Eu fico pensando Rede de assim. apoio? Vamos lá. Meus pais moram no Rio Grande do Sul, meus sogros no Rio de Janeiro, nós não temos família nenhuma aqui. Nem babá, nem creche. Porque eu assumi essa responsabilidade. Eu vou ficar com o Tony até ele ter uns 2, 3 anos, pra aí sim eu delegar. Porque a culpa, Sim. eu tô lá no consultório como psicopedagoga, como fonoaudióloga, ensinando os pais como tem que agir. E os meus, como é que estão em casa? Eu me afastei do consultório antes mesmo de engravidar do Tony por conta da culpa de estar deixando a adolescente de lado. Porque eu achava que na adolescência ela não ia me demandar. E a Júlia teve uns períodos bem conturbados aos 13 anos. Ela não é aquele adolescente de fazer barulho, de aprontar tudo. Não, mas é aquela de calar. Sim. E eu acho os mais perigosos. Sim. Porque você não sabe como é que tá ali, né? Uhum. A tempestade de ideias ali naquela cabeça. Então, eu me afastei para acolher minha filha. Quando o Tony veio, só piorou. 15 anos depois, vocês perguntaram como é que foi isso. Eu achava que ia ser mais leve. Mas eu tive o primeiro filho. Literalmente. Mais madura, achando que estava, né, ali com as experiências de Tudo tantos pronto, pacientes. agora estou pronta. Sim, porque quando eu me formei em fonoaudiologia, logo em seguida eu tive a Júlia. Então, eu não cheguei a clinicar. Fui clinicar, a Júlia já estava com 2, 3 anos. Aí, sim, pro Tony eu já tive... Nossa, só aqui na época que eu conheci a Lari na Psicozen, eram 20 pacientes, às vezes, num dia. Sim. Então, foi muito. Era muita criança, lembra, Lari? Era muita criança. Então, muita experiência, prática. E aí fica aquilo, tá? Eu pregava, cuidava dos outros, vou deixar os meus em casa. Uhum. Então, eu combinei com o meu marido, foi aquele combinadinho, ó. Tá, vou dar uma pausa na carreira pelos nossos. Tá, e a Ana? A Ana descobriu que ela não queria ser a Ana de quando a Júlia nasceu, que se anulou. Não, essa Ana, aos 44 anos, ela queria abraçar o mundo. Então, com 19 dias do parto do Tony, eu estava fazendo fit dance. Tony, com 6 meses, eu virei instrutora de fit dance ano passado. Não bastava. Então, assim, a Ana queria muito mais coisa. E hoje em dia eu verbalizo isso Que mesmo. bom. A Ana é a mulher que quer ser 500 mil coisas. Aí depois ela é a esposa e mãe da Júlia e do Antônio. Mas as mulheres têm dificuldade De assumir de assumir né? isso. Sim. E muitos maridos não apoiam. É Porque é verdade. mais cômodo eles terem ali a mulher gerindo. Mesmo que ela esteja trabalhando fora, mas ela ainda está à frente de gerenciar todo aquele caos da maternidade. Então, para cuidar da birra, para mim, assim, é o que eu pregava no consultório. Vamos cuidar de vocês. O Todd, muita criança chegava a Todd e falava, vamos sair nesse caldo aqui. Não é que eu estou invalidando a existência do Todd, mas muita criança... Eu tive um paciente que hoje em dia eu falo que ele é meu filho. E a mãe dele fala, o nosso filho é bem teu filho mesmo, porque o diagnóstico de Todd foi embora. Descobriram que ele tem TDAH. Olha pra lá, aquela câmera e dá um recado pra mãe que tá nos assistindo, pra finalizar com chave de ouro. Mãe, então eu vou começar aqui do supermercado. Não queira transformar o seu filho no Todd. O Todd existe sim, mas é um buraco muito mais embaixo. Pense que ele é o Nescau. Se te deram 70% de chance de ser Todd, pegue os 30% e transforme seu filho no Nescau. Dê um tempo de qualidade para o seu filho. Esteja ali, mesmo que não esteja fazendo nada, esteja perto.
Se ele precisar demandar você, ele vai ter você ali, sabe que aquele tempo é para ele. 30 minutos, 1 hora no máximo, não precisa mais que isso. Dê um tempo seu de qualidade. E papai que está perto, valide esse tempo. Não dê outra, ela está à toa, já aqui. Não, é o tempo do filho com a mãe. É o seu tempo, papai, com o filho. Aí sim, nada deu certo, você sabe que você dedicou esse tempo, você começa a investigar. Mas não fica naquele frisson, não recebeu nenhum diagnóstico, não é possível. Repensem como vocês estão quanto pessoas. As crianças são reflexo do que nós fazemos, porque eles aprendem por experiência e imitação constante. Ok? Que episódio importante. A gente vai agora para o nosso último intervalo e voltamos com o quadro Bate-Bola. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lait Concret Agilise, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Há mais de 25 anos no segmento da beleza, o salão Pedro Lamônica transforma cabelos e autoestima, com especialidade em mechas, alisamento e tratamento contra queda. Um espaço acolhedor, pensado para mulheres que querem se cuidar por dentro e por fora. Quer viver essa experiência? Siga Pedro Lamônica no Instagram e agende seu horário. Estamos de volta, então vamos lá. Quadro Bate-Bola. Ana, eu vou falar uma palavra. Eu vou falar pra Ana e a Ana Clara fala pra Aila, tá? Então vamos lá. Maternidade. Recomeço. Psicologia. Desafio. Birra. É um momento. Educação. Progresso. Uma alegria. Minha família. Seu filho. Tudo. Muito bom, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Foi um prazer. Igualmente. Prazer vocês de pertinho. Obrigada por vocês que ficaram até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fica aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Lait Concret, Agilize Imobiliária, Aerocópias, Pedro Lamônica, Longevitale, Estúdio JA, Junger Contabilidade, Rei do Eletrônico, Clínica Pélvica, Facilitoy, Glow Up Fit, Amor em Fotos, Naisa Cardoso Beauty, Brenda Almeida, Afeto Sexy Shop Monteiro Designer e, por último, mas não menos importante, Aroma de Papel. Muita gratidão por confiarem no nosso projeto.